Pois nasceu no âmbito do Festival Todos de 2012, que é um festival que eu tenho o grato gosto de dirigir para a Câmara Municipal de Lisboa e que se centra na problemática da interculturalidade, é a sua grande missão. E nesse contexto, sendo que é um festival essencialmente vocacionado para estas problemáticas e que procura abordá-las através de artistas contemporâneos e através de linguagens artísticas mais contemporâneas, também sabemos que temos um público também mais dedicado à música clássica e a textos de teatro e, portanto, procuramos ter sempre uma componente da programação, talvez 10%, 15%, para esse tipo de público que gosta de ver um espetáculo bem sentado ou espetáculos que possam acontecer em igrejas, que têm umas disciplinas mais rigorosas em termos de disponibilidade do espaço e nasceu por causa dessa necessidade de criar um espaço para uma igreja no contexto do Festival Todos, nomeadamente para a igreja de São Domingos. E, portanto, não sendo música e sendo teatro, teria que ser um teatro que, de alguma forma, tivesse a ver com o universo da Igreja Católica, não é? E daí chegar ao Padre António Vieira e daí chegar ao pensamento intercultural do Padre António Vieira. Portanto, nasce desta necessidade. Por outro lado, eu tenho um grande gosto no Padre Vieira e fiz a leitura de vários sermões e de várias cartas nessa perspectiva, procurando linha a linha aquilo que pudesse não abranger todo o pensamento do Padre António Vieira sobre a interculturalidade, que não era assim chamada, não é? Mas que de alguma forma demonstrava e sintetizava o seu pensamento em prol da libertação dos escravos índios, em prol da dignidade da pessoa humana, não só dos escravos, como de todos os homens e todas as mulheres, ricos e pobres, e, portanto, há todo um discurso do século XVII de Vieira que se encaixa perfeitamente no discurso contemporâneo do Festival Todos e, portanto, a própria prática defendida pelo Padre António Vieira em termos de boas práticas, hoje recomendadas pela União Europeia, são próximas, que é assentando a convivialidade, do querer aprender a língua do outro, querer aprender os hábitos espirituais, não havendo religião, havia a espiritualidade dos outros, e portanto, há uma espécie de uma ponte de grande atualidade, por isso é um texto clássico, não se desatualiza com o passar dos anos e, portanto, aquilo que o Padre António defendia, defende-se e defender-se-á. Portanto, tem uma visão muito universal, muito corajosa, muito incómoda, portanto, é um homem que não se cala, é um homem que incomoda e que é muito convicto destas suas opiniões sobre a importância das relações entre os diferentes povos e, portanto, foi por aí que nasceu. Pronto, tem sido bastante fácil no sentido que nós trabalhamos sempre em igrejas e, portanto, há todo um contexto já predisposto para ouvir Padre António Vieira, portanto, as pessoas vão à procura da palavra do Padre António Vieira e vão à procura de ouvir o João Grosso. São duas grandes referências para o espectador de norte a sul do país. Mas é evidente que o Padre António Vieira, em algumas cidades até mais do que o João Grosso, não é? É muito popular, muito conhecido e muito estimado, porque às vezes penso que nós, e sobretudo as gerações mais novas, têm algum preconceito sobre autores clássicos portugueses. E, de facto, quando se anda a trabalhar para públicos menos preocupados em estar em qualquer movimento artístico, ou alinhados por qualquer moda ou tendência, verificamos que há grande conhecimento da obra de Padre António Vieira, que há grande conhecimento da literatura portuguesa e há um grande gosto em ouvir a palavra bendita. E que, enfim, as pessoas estão disponíveis à magia que a infância também tem perante o contar bem uma história. Portanto, um texto bem dito, as ideias bem organizadas e bem expressas, dispensam grandes movimentos cenográficos, de luzes, há espaço para tudo, há espaço para todos, há públicos que gostam muito de grandes cenografias, mas na realidade a intimidade que o espetáculo permite
ainda que esta intimidade, também estou a ser um bocadinho tendencioso, porque é uma intimidade que acontece em igrejas, e as igrejas são por si, em regra, acho que temos trabalhado bastante majestáticas e pomposas, portanto já tem um cenário barroco ao próximo muito presente, não é? Mas de qualquer maneira, e isto até é transversal a várias idades, porque trabalhamos o espetáculo também muito para a população escolar, e eu tenho fotografias de vários miúdos que eu tiro, porque eu próprio fico um bocadinho surpreendido com o grau de atenção com que eles estão a assistir ao espetáculo. Eu tinha uma certa dúvida se miúdos de 14, 15, 16 anos estariam para o escutar durante 40 minutos um ator e uma atriz. E realmente estão, curiosamente estão. Portanto, tem sido muito bem recebido. Aliás, estamos a fazer isto há 6 anos, não é? Portanto, e não somos subsidiados. Portanto, é um espetáculo que vive da bilheteira e sobretudo a bilheteira, porque nem sequer vamos a igrejas contra cachê, vamos mesmo com a bilheteira. E, portanto, as pessoas estão dispostas a pagar. Isso é um sintoma interessante, não é? Pronto. Isso é muito bom, não é? Eu conheço o João Grosso há 40 anos e penso que ele é, de facto, já quase um último tipo de ator que trabalha o texto de uma maneira muito rigorosa. Depois, a Sílvia é uma atriz também, cantora de grandes recursos e que não é tão reconhecida pelo público num primeiro momento, não estão à espera que haja ali que ela vá cantar, e ela de facto é uma voz que através da música impõe muito a contemporaneidade do espetáculo. É através dela e dos cânticos que ela canta que se faz a ponte entre o passado e o presente, para lá da atualidade do texto pela sua própria mensagem, mas em termos de marcar várias épocas, através de várias músicas de várias épocas, compreender que de facto esta luta contra um poder sanguinário é uma constante e que variedíssimas canções, muitas delas sul-americanas que usamos no espetáculo, têm são porta-voz dessa luta permanente dos mais fracos em relação aos mais fortes, dos oprimidos em relação aos opressores, e portanto ela dá a voz ao oprimido. E esse casamento entre o passado e o presente, entre textos do Padre António Vieira e músicas dos anos 70, 80, 90 do século passado, fazem uma combinação muito interessante para o espetáculo, e que eu penso que o público também recebe bem e percebe bem a grande empatia que há entre o João Grosso e a Sílvia Filipe. Nós somos uma equipa que nos damos muitíssimo bem, por isso é que a coisa também resulta, não é? Acho que esta energia positiva que nós temos, no gosto que temos em fazer o espetáculo, passa muito para a boa energia da recepção do público. E, portanto, tem sido muito fácil, tem sido muito agradável. Aliás, o espetáculo só se faz porque eles também o querem fazer, não é? Portanto, é muito bom. O que eu procuro no ator? Sinceridade. Procuro sinceridade, que ele se consiga despir de preconceitos, de medos, de fazer de conta que não é o que é. Portanto, é assim, que seja muito sincero. E depois, claro, aquelas coisas todas, que seja tecnicamente competente, que seja inteligente, que seja proativo, faça sugestões, não... Mas tudo isso eu acho que advém de um ator que é ou não é sincero, porque se o ator está sempre em autocrítica, a pensar o que é que o público vai achar dele, se está bonito ou se está feio, se está melhor ou pior que o outro, se não sabe trabalhar em equipa, portanto, se começa com artimanhas, essa sinceridade desaparece e o resultado não é bom. E, por exemplo, eu não sei se as pessoas conhecem melhor ou pior a Sílvia Filipe, mas é uma atriz de uma generosidade e de uma simplicidade brutal. O João Grosso é um ator muito interessado apenas na sua arte, não é? Portanto, é um ator que eu, como já disse há pouco, que conheço há 40 anos e, portanto, ele já teve várias fases da sua própria vida pessoal.
mas sempre foi, com o passar dos anos, cada vez mais um ator despojado e completamente entregue ao prazer da palavra e seguiu por aí, não é? Portanto, é muito sincero e muito honesto nessa maneira de estar e, portanto, são pessoas que fazem sugestões, mas não trazem preconceito associado, não têm tendências fechadas e isso permite ser muito simples depois na encenação, que eu também sou muito despojado, também não considero que seja um encenador por profissão, sou um produtor, com profissão sou ator e produtor, e como tal eu gosto muito de trabalhar o ator, e portanto para mim o teatro assenta muito, ou assenta principalmente no ator. Porque por mais interessante que seja a encenação, por mais interessante que seja o conceito, por mais interessante que seja a dramaturgia, a cenografia, tudo isso não resulta em teatro, pelo menos como eu entendo o teatro, sem um ator capaz de envolver o espectador. E para isso tem que ter a grande simplicidade de ser muito sincero, para que essa sinceridade passe para o espectador. Senão as pessoas podem não saber explicar porquê. Porque é que gostam, ou porque é que não gostam, porque é que se envolveram ou porque é que não se envolveram. Mas sentem a verdade ou sentem a mentira do que ali se passa. E como eu acredito que o público, isto já é um olhar de produtor, mas um produtor associado ao criador, porque para mim a criação, produção, criação, são duas faces da mesma moeda, que é o espetáculo, que não existe se não houver alguém que o vá ver, portanto essa componente da mediação implica-se. Eu acho que se de facto o espectador não acredita na causa pela qual vai ver um espetáculo, seja uma causa política, social, ambiental, chamemos-lhe, subsectorizemos como quisermos, mas a verdade é que ele não adere a um espetáculo, não adere a um projeto onde essa sinceridade não existe e com a qual ele não se identifica. E se os atores não são os primeiros a ter essa sinceridade, o projeto de teatro não tem essa sinceridade. De alguma forma vai parar ao conceito de honestidade, que eu penso que é, para mim, aquilo que justifica a adjetivação de um espetáculo como tendo ou não tendo qualidade, não é? Quer dizer, o que é qualidade in extremis num mundo tão diverso como hoje? Para mim, antes de mais, tem que ser qualidade ou honestidade, quer dizer, eu estou a oferecer isto, não estou a oferecer mais do que isto, estou a oferecer isto, se quiseres isto, é o que eu te posso oferecer, é o que eu te consigo oferecer. Se isto para ti é suficiente, se isto para ti é reconfortante, se para ti é polémico, se para ti é violento, é aquilo que nós nos propomos. Se tu recepcionas assim, então a qualidade daquilo que eu te tinha a dizer e a qualidade do que tu querias receber aconteceu. Se não, a coisa nunca não é boa conforme o destinatário, conforme o receptor. O que é bom para uns não é bom... Pois, há uma qualidade técnica e que podemos objetivar. E nesse aspecto, os espetáculos que eu faço com determinado tipo de atores, tenho a certeza que, do ponto de vista técnico, têm qualidade... Agora, se calhar não é a qualidade que A ou B ou C não há procura, não é? E, portanto, eu tenho que os informar bem, e isso é a dificuldade da comunicação. Como nós trabalhamos numa produtora com muitos artistas diferentes, em termos de propostas e maneiras de estar na vida, é difícil comunicar para o mesmo público da mesma forma, não é? Portanto, os públicos são diferentes, procuram coisas diferentes e as qualidades têm que ser identificadas em função daquilo que esses públicos procuram pelas suas próprias diferenças. E isto faz com que uma produtora, mal comparada, é um pouco como uma livraria, não é? Tem várias secções, vários tipos de livros, nós temos vários tipos de espetáculos, várias propostas e, portanto, não podemos comunicar exatamente da mesma maneira. Não fazemos só teatro contemporâneo, não fazemos só festivais, ou não fazemos só teatro infantil, fazemos tudo isso e temos que comunicar de forma diferente. Agora, a qualidade de toda a nossa comunicação se prende em transmitir os requisitos que o público pode vir à espera. E, portanto, até graficamente, não é? Que ele seja
pelo grafismo, tem a capacidade de perceber logo o que é que aquele artista lhe propõe. E para isso o artista também não tem que ter medo de ser o que é, não é? O artista é o que é e o público é o que é e nós mediamos esse encontro. Agora, claro que podemos discutir, então o artista não pode ser mais e o público não pode ser mais, claro, tudo pode ser mais, mas em relação ao quê? Não é? E o que é o mais para uns pode ser o menos para outros, não é? E, portanto, vivemos, num mundo muito subjetivo, eu volto sempre ao mesmo. Sem sinceridade não encontras essa subjetividade. Sem essa subjetividade não encontras a qualidade de comunicares com outros que procurem essa tua verdade. O facto de existirmos há 31 anos, ninguém nos dever dinheiro e nós não devemos dinheiro a ninguém, do ponto de vista da estrutura, parece-me extremamente equilibrado e muito confortável. Não dependermos de subsídios também parece muito confortável. Fazer é só o que quero parece-me um conforto extraordinário. Ter este estúdio pago por mim e pela prestação dos nossos serviços, que não depende de boas ou más vontades políticas, nem de favorzinhos. Portanto, procuramos uma relação com o mundo das artes muito honesta, não é? No sentido de que temos bens, temos serviços que vendemos a quem precisa, compreendemos que há espetáculos e projetos que só podem existir com subsídios, mas se não acreditamos nas regras dos subsídios, se não acreditamos nos modelos de concursos, se não acreditamos nos jurados, se não acreditamos num sistema montado e institucionalizado, não desvergamos a ele. E para não desvergarmos a eles temos que ter, ou desistimos das artes, ou temos que encontrar mecanismos alternativos que não nos tornem dependentes de sistemas podres. Nem todo o dinheiro que me querem dar eu quero receber e nem tudo aquilo que querem que eu faça para poder receber dinheiro me apetece fazer. E, portanto, a minha liberdade intelectual e artística e de pessoa acontece por um equilíbrio de contas e por uma honestidade de comunicação. Quem gosta, gosta, quem não gosta, paciência. Mas, de facto, aquilo que eu posso dar-me por feliz é que acreditei num modelo de estruturação que se auto-equilibra entre subsídios, entre patrocínios, entre vendas, entre prestações de serviços e que, na realidade, vai fazendo, em termos de espetáculos de teatro, não a minha própria autoria ou identidade, que ela própria é volátil. Eu sou infantil no sentido de, se calhar, de 4 em 4 anos apetece-me fazer coisas completamente diferentes. Não gosto de andar sempre com os mesmos atores, não gosto de andar sempre com os mesmos textos, não gosto de andar sempre a trabalhar com as mesmas pessoas, canso-me, maço-me. Eu gosto sempre de coisas novas, de descobrir coisas novas, sem nunca perder o respeito nem o pé em relação ao passado. Gosto muito da relação do passado e do futuro, como gosto muito da noite e das manhãs. Portanto, é muito difícil adorar a noite e, por outro lado, adorar manhãs. Portanto, há ciclos em que me deito mais tarde e levanto mais tarde, há ciclos em que me levanto mais cedo e levanto mais cedo. Isso tem muito a ver com as energias do momento, energias pessoais, sociais, por aí. Agora, que é o mundo que me rodeia, que me muito inspira e me inquieta, isso é verdade e portanto, estou satisfeito com este projeto. Este ano vamos estar a fazer dois novos espetáculos, em termos de teatro, feito por mais pela casa se faz diretamente, portanto, aquilo que são as produções internas nossas. Vamos desenvolver os Fragmentos do Fim, que vai estrear em outubro no Museu Nacional de Etnologia, e que é também um desenvolvimento de um work in progress que começámos no Todos de 2017, com um ator moçambicano, que é o Clemente de Samba, e uma atriz portuguesa, que é a Margarida Cardial, e estamos a preparar com o João Grosso, com o Pedro Barbeitos e com um sonoplasta, que é o Pedro Costa, um projeto para estrear no México, que faz a síntese de textos do Padre António Vieira,
com textos do Frei Bartolomeu de Las Casas e que se chama Consentimento, ou Consentimiento, porque é um espetáculo em bilingue, português e castelhano, e que estreará em Portugal em janeiro de 2019, além do Festival Todos e tudo mais que fazemos, não é? E que temos em turnê, as cartas do Novo Mundo, que temos também no Museu Nacional de Etnologia já há 2 anos e que vai continuar em cartaz mais 2 ou 3 anos, e este próprio Paiaçu, que acaba nesta versão de adultos agora, 7 e 14 de Abril, precisamente porque, como vamos fazer o outro espetáculo, era um bocadinho absurdo ter 2 espetáculos no mesmo imaginário e na mesma temática, tão próximos um do outro, e portanto decidimos repousar para adultos o Paiaçu, mas mantém-se para escolas às segundas-feiras na Igreja de São Roque. Vai continuando. A Academia é uma associação de produtores que começou em 1999, portanto, 2019 faz 20 anos, e começou pela circunstância da gestão para a Câmara Municipal de Lisboa, via CACEFAS, do Teatro Maria Matos. Quando, a seguir à Expo 98, a vereadora da Cultura da Câmara de Lisboa, na altura que era a professora Maria Calado, houve ali uma série de problemas com os trabalhadores do Maria Matos, que se aproveitaram da Expo para ver se conseguiam que as suas horas extraordinárias, de milhares de horas extraordinárias em atraso, lhes fossem pagas. Houve ali um stress e eles fizeram uma certa pressão a partir do momento em que havia espetáculos da Expo a acontecer no Maria Matos. Eu era produtor desses espetáculos para a Expo e tive ali que resolver aquele problema, porque senão era muito, muito complicado quer para a Câmara, quer para a Expo 98, e a coisa resultou mais ou menos bem e a vereadora desafiou-me, não me conhecia, nem eu a ela, ficou ali bem impressionada com a negociação, porque eu também, é verdade, já tinha trabalhado muito como ator no teatro, conhecia bem os trabalhadores, portanto era uma coisa mais fácil. E pronto, e aceitámos um bocadinho esse desafio através da CACEFAS, sendo que a Câmara não tinha qualquer tipo de recursos, não é? Não tinha dinheiro nenhum, portanto não tinha nem para nos pagar a nós, nem para pagar a programação, nada. Portanto, eu mais a minha colega Rita Sousa Guerreiro, dissemos, olha, vamos experimentar, nunca pensámos nisto, até porque quem me conhece até do tempo da constituição do Fórum Dança, eu sempre sou contra ter teatros e instalações muito caras, porque a médio prazo a pessoa torna-se refém desses espaços e trabalha para pagar rendas e para pagar água e para pagar luz, e depois, como eu sou muito, como disse há pouco, muito infantil, nem sempre me apetece trabalhar em teatros, e muito menos sempre no mesmo teatro, não me apetece aquela arquitetura ou aquele palco, ou as energias daqueles trabalhadores não são as que me estão mais apetecíveis, e portanto eu não gosto de espaços. Gosto de usar os espaços, acho que a Câmara e o Estado têm que ter os equipamentos, o mais possível abertos ao maior número possível de pessoas, e nessa convicção criámos um modelo de gestão para o Maria Matos, que, como não tinha recursos, também não podia ter manias, não é? Não podia ter uma autoria que não podia consubstanciar-se em encomendas, nem em compras, nem em coproduções. E então pensámos, ok, já que não vamos pela linha artística, vamos pela linha da gestão. O que é que pode ser inovador num teatro municipal que não tem qualquer linha, nem perfil, nem capacidade em termos de equipamento público para se posicionar com os artistas no mercado da altura. E então pensámos, se calhar o que faz sentido é que todos sejam coprodutores do equipamento, todos os artistas e todos os produtores sejam coprodutores do equipamento, e criou-se um fundo para o teatro que era alimentado pelos patrocínios privados, pelos subsídios públicos que fôssemos conseguindo, e por uma percentagem, 3% ou 4%, agora não me lembro, das receitas de bilheteira de cada espetáculo que acontecia ali no teatro. E também dava razão a uma circunstância prática, que era o dinheiro que entrava no Maria Matos ia para o cofre da Câmara, e as companhias demoravam imenso tempo a receber o dinheiro. E, portanto, criou-se, como não havia empresas municipais, nem na altura, a Câmara conseguia criar mais uma empresa municipal, porque
as empresas municipais são sempre muito polémicas e muito objeto de jogos políticos e partidários, e portanto o PC estava completamente contra mais empresas municipais, pelo menos era essa a história que me contavam na altura, e portanto criou-se esta associação para poder receber as receitas de bilheteira de cada companhia e dar às companhias imediatamente com o tal fundo para a gestão do teatro. E foi assim que depois, durante os 4 anos seguintes, o teatro, em termos de conteúdos, de programação, etc., foi sempre funcionando. Quando saímos do Maria Matos, ficou essa pessoa coletiva criada, não é? Que é uma pessoa. E então passámos a trabalhar com outros produtores, uns que ficaram de Maria Matos, outros novos, no sentido de continuarmos de uma forma muito informal a pensar a produção e a podermos partilhar informação de produção, do ponto de vista de conteúdos, do ponto de vista da qualidade de certos outros produtores, se são honestos, não são honestos, se pagam, se não pagam, os próprios artistas, aqueles que são mais vocacionados para umas áreas do que outros. Portanto, criámos todo um universozinho, não porque seja pequenino nas ideias, mas pequenino na sua infraestruturação. Não criámos nada de muito complicado, nem de muito hierarquizado, nem de muito de vir a opinar sobre o que é que se passa politicamente. Não, portanto, é mesmo uma associação de profissionais que se querem autoqualificar. Portanto, fazemos conferências, convidamos advogados para nos darem palestras e seminários sobre direitos culturais, direito à cultura. Trouxemos o Tony Puig, por exemplo, um associado nosso que é o Rui Matoso, convenceu o Tony Puig a vir cá. Pronto, é mais, no fundo, uma associação de pares da produção para refletir sobre a produção. A jusante disso, quando há projetos que algum dos produtores quer fazer fora da sua estrutura de produção, por uma questão de imagem, por uma questão de comunicação, por uma questão de próprios recursos financeiros que ele não tenha sozinho e que propõe à associação e a associação considera que deve promover, por exemplo, o Festival de Todos é um caso clássico, mas também a Orquestra de Todos, também durante algum tempo apoiámos os tutores de alguns projetos, por exemplo, esse o Rui Matoso, que queria fazer o Tony Puig, mas também lembro, por exemplo, o Giacomo Scalisi, quando quis fazer o Teatro das Compras, também não estava organizado e, portanto, ajudámo-lo a fazer e depois aconselhámo-lo a criar uma cooperativa, se era melhor ser uma sociedade, se era uma associação, se era uma cooperativa. Achámos que devia ser uma cooperativa, sendo que ele não é propriamente um produtor, é um programador, mas um programador que se autopromove, ou um autor que se autopromove, ou um ator que se autopromove, são produtores, não é? E temos desenvolvido muito o conceito de produtor, e acho que talvez seja esse, em termos de grande mérito da associação, o criar para a comunidade científica e para o mercado de trabalho a noção o conceito do produtor cultural distintivo, do produtor executivo, do produtor empresário e que questiona as linhas de força das produções culturais e artísticas em Portugal, que os artistas ainda não perceberam, porque as próprias escolas não lhes explicam bem, nem os ensinadores mais velhos ou mais novos. O mundo artístico está muito distante desta questão, mas a verdade é que o artista continua a ver o produtor como uma figura de produção executiva, alguém que faz aquilo que ele quer, que ele precisa, arranja-lhe público, arranja-lhe dinheiro, arranja-lhe sala, e isto é um mecanismo de produção do qual a associação se afasta. Temos produtores executivos, todos nós sabemos fazer produção executiva, todos nós trabalhamos em produção executiva, mas o nosso trabalho é muito mais integrado no conceito da criação. Portanto, é este conceito que depois vamos encontrar na jurisprudência alemã e que até depois tem consequências nos próprios direitos de autor, e em que é demonstrado como, de facto, a parte da mediação que o artista não considera fazer parte do ato criativo, digamos assim, não é? Mas como o Duchamp também já o explicava no seu livrinho O Ato Criativo,
que eu, quando escrevi isso em 1993, no meu, 95, já não sei, no Guia das Artes, que é o produtor-criador, o criador-produtor, os artistas ficam um bocado abananados, não percebem muito bem, mas é essa a verdade, é que não há atos, então, performativo, que não implique a mediação com a criação stricto sensu. E, portanto, o que nos parece é que se um artista quer fazer um espetáculo e não tem ainda condições para contratar alguém que faça parte das necessidades de mediação que ele não quer fazer, mas não tem recursos para contratar, ele tem que saber fazer. Ele tem que perceber que, por muito que bem que cante, por muito bem que encene, mas ele tem que perceber que, se não chega aos espectadores, não há espetáculo, não é? Não há obra criativa, acabou-se. Há uma boa ideia. E, portanto, se ele não tem capacidade, porque não tem vocação para, ou porque não tem instrumentos para, e, portanto, de alguma forma, sempre que o artista está numa escala muito embrionária, aquilo que a Academia lhe faz, sobretudo, é não o transformar em produtor, porque ele não quer ser produtor, mas dar-lhe instrumentos e conselhos e ferramentas para ele poder se autoproduzir, porque ele não vai ter dinheiro para pagar a um produtor, nem nunca vai conseguir dar ao produtor, não é nunca, não é? Mas muito provavelmente não vai conseguir ter o retorno que ele está na expectativa de ter, porque não se posiciona numa força relativa, não é? Ele é um artista em potência e, portanto, a maior parte dos artistas que vêm ter connosco, ou das pessoas que têm projetos artísticos, é como se o mundo estivesse parado à espera daquele projeto, não é? E, portanto, os tempos que têm para desenvolver são sempre muito curtos, querem tudo muito rapidamente, e isso não é execuível, a não ser que nós, produtores, tenhamos grandes janelas de pensamento, imagina, sobre a interculturalidade, e de repente tu até és um artista em potência que não tens recursos para teres ainda produtor próprio e não te sabes autoproduzir, mas tens um conteúdo, tens um pensamento, tens uma vontade criativa que se encaixa naturalmente, espontaneamente, genuinamente, sinceramente, num outro projeto maior que nós estamos a desenvolver e para o qual já temos ferramentas, instrumentos, relações, conhecimentos que permitem absorver aquele projeto tão naturalmente quanto ele não existisse. É tão natural existir como se não existisse. Existe, não é? E, portanto, ok, estás aqui, nós estamos aqui, integras-te. Ainda ontem tive aqui uma reunião com um ator brasileiro, porque agora estão a chegar imensos artistas brasileiros a Portugal, e ele veio ter uma reunião com a Academia e disse, eu queria produzir este espetáculo. E eu disse, este espetáculo é o quê? E de repente aquele espetáculo tem tudo a ver com todos. Ainda por cima ele é brasileiro e, portanto, provavelmente pode acontecer no festival todo e depois, e aí já, mas não é uma coisa que acontece que vamos montar um pensamento de raiz para, não é? E depois temos outras áreas de pensamento com outros produtores que eu te digo, olha, aqui eu, cá se faz, não estou a trabalhar essa área, mas há o produtor tal, que é nosso associado, que trabalha muito com fotografia, imagina, e o teu projeto cá encaixa-se no dele, não é? Portanto, mediamos estas vontades e sensibilizamos o artista, seja dramaturgo, seja ator, seja coreógrafo, seja videasta, seja o que for, para, primeiro que tudo, avaliar a sua capacidade de se autoproduzir, não no sentido da autoprodução ser exógena ao seu ato de encenação, ou de fotografia, ou de realização, ou o que seja, mas que é endógeno ao processo. Essa é a nossa doutrina. Tu não és artista se também não fores mediador. Porque se queres comunicar com alguém, senão estás em casa fechado, não é? Portanto, não sei se queres comunicar para se queres comunicar para 50, mas há qualquer coisa em ti que diz que tu queres comunicar. E tens qualquer coisa para comunicar. E, portanto, tens que encontrar o interlocutor e tens que negociar a atenção dele, não é? E para isso tens que te posicionar como mediador e depois não tens mesmo jeito nenhum, então, ou vais ter ou te encaixas numa estrutura, não é? E aí que a Academia faz o chapéu, ou a Academia dá-te ferramentas, não é? E, por exemplo, o prémio na Tércia Campos, que é um prémio que nós damos já há 8 anos, ao melhor produtor cultural, este ano demos precisamente à Tânia Guerreiro, porque ela está
mais, não é tanto só aquilo que ela já fez, mas aquilo que ela prevê fazer, no sentido de criar um sistema de produção muito ligeiro, muito desburocratizado, muito desmaterializado, não por questões digitais, mas desmaterializado no sentido da complexidade dos processos, para que ela possa ajudar, através da sua estrutura nova, que se chama Utopia, jovens artistas, precisamente a autoproduzirem-se. Porque senão, o que é que se verifica? Que cada vez mais os artistas estão a ficar reféns dos programadores. E os programadores trabalham essencialmente em espaços públicos e com dinheiro público, que vai comer, como se vê agora nos atuais concursos, as estruturas públicas de média e grande dimensão vão cada vez mais ficar com os recursos, naquela teoria que depois, em parcerias e coproduções, essas instituições é que distribuem aos artistas, e os artistas progressivamente vão ficando reféns das tendências, dos pensamentos, dos programadores dessas salas, porque senão não têm recursos e vão começando a fazer à moda de, não é? Fazem candidaturas à moda de, com o vocabulário que, com os autores que estão alinhados ou que são alinháveis com uma forma de pensar a cultura, uma forma de criticar esteticamente o mundo, as narrativas que são cada vez mais autorais dos programadores, que se vão cada vez mais servindo dos artistas para eles ilustrarem nos seus espetáculos, nas suas exposições, nos seus filmes, aquilo que o programador escreveu ou que está a escrever. E ele próprio, programador, precisará depois, e precisa, não é, do tal dito produtor. Mas isto cria aqui uma relação de poder entre os programadores e os poderes públicos e privados mais ricos e afasta os artistas que não estão dentro dessa corrente e que ficam com cada vez menos recursos, a não ser que aprendam ou se juntem a quem medeia diretamente, não é, entre os públicos e os programadores. Ganhem outra vez o seu sentido crítico, sejam mais mediadores e menos autorais. Mas a tendência, e que nós alertamos para isso há muito tempo, porque aconteceu mesmo com o mecenato, imagina, não é isto? Com a lei do mecenato, quando apareceu a lei do mecenato, eu percebi rapidamente que os grandes beneficiados da lei do mecenato iam ser os teatros e os museus públicos. Porque se eles estão a pedir patrocínio ao meu lado, a concorrência está completamente estragada, não é? Há aqui eles são os mais fortes. Como é que eu, cá se faz, vou competir com o Teatro Nacional? Então nem vale a pena dar-me ao trabalho. O Teatro Nacional já ganhou. Portanto, ou há uma linha de mecenas só em que o Estado realmente valida projetos particulares e todo o dinheiro das empresas é para a ação mecenática de estruturas não públicas, ou então, se mete o Estado a concorrer connosco, já todos perdemos. Pronto, e foi por aí que eu disse, não, eu não vou apostar nunca no mecenato, vou apostar mais no patrocínio, porque isso aí já posso ter mais liberdade em relação às forças do Estado, porque esta lei do mecenato não é, na realidade, uma lei bondosa. Por aparente que possa ser o seu discurso, na realidade não é. Não sei se com intenção, se sem intenção, mas os efeitos seriam perversos. E é um facto, não é? Basta constatar quem é que recebe o grosso dos poucos mecenas que existem. Portanto, é muito mais o patrocínio que, apesar de tudo, se desenvolve. E foi isso que levou à criação de uma estrutura dentro da Cá se faz, que procura prestar serviços, porque aí, quando precisam de nós, já não discutem o preço. Nenhuma empresa que precise do meu serviço percebe que indiretamente está a patrocinar, porque é que os lucros da prestação de serviços comerciais que nós fazemos e onde sempre que podemos a questão artística marca a diferença em relação a outras empresas que prestem serviços a outros clientes que não recorram a serviços de atores e de técnicos de teatro e de cenógrafos e figurinistas, porque é diferente fazer um jantar com a decoração de uma empresa de eventos, é completamente diferente de organizar um jantar em que o espaço está organizado por um cenógrafo.
e que transforma aquela sala de banquete num palco com luz especial e os clientes valorizam cada vez mais trabalhar connosco pelo input artístico que nós... claro que isto depois artisticamente pode ser muito polémico, há pessoas que horror, agora os artistas estão a vender-se a... Quer dizer, eu prefiro vender-me a um evento que me dá um lucro para eu fazer a peça que eu quero, do que eu estar a concorrer a um mecenato, quer dizer, não é prefiro, não tenho alternativa. Quer dizer, eu não vou pôr a Caso Faz a concorrer com o Teatro Nacional, não consigo. Por mais que eu me esforce, não vale a pena. Portanto, eu tenho que encontrar outro caminho, ou então desisto. Fecho os braços e digo, o Estado não me subsidia, os mecenas não me ligam nenhuma. Então o que é que eu faço? Mato-me? Não, muito obrigado. Portanto, encontro as outras alternativas. E é isto que todos os produtores, porque curiosamente, eu até diria que, não sei, mas neste momento eu penso que, não posso dizer em absoluto isso, porque não tenho aqui os dados presentes, mas eu quase que arriscaria que 100% dos produtores que fazem parte da Academia, 100% não, agora estou a pensar uma pessoa, 80% não estariam a trabalhar se não tivessem encontrado mecanismos de produção que lhes permitem ser realmente livres em relação às modas de mercado. Quer dizer, nós durante 15 anos, por exemplo, fomos subsidiados, a Caso Faz foi subsidiada com uma estrutura com apoios quadrienais e de um dia para o outro deixámos de o ser. E agora as pessoas que ficam todas muito aflitas, não é? A Carne Arte, que eu vejo o Circulando, quer dizer, aconteceu já a nós e aconteceu a muitos outros antes de nós e vai continuar sempre a existir. E claro que temos que lutar contra, mas a questão é que não se luta quando o dinheiro não aparece. As coisas têm que ser lutadas antes. Não é? A luta tem que acontecer antes com paradigmas de financiamento completamente diferentes e não na perspectiva da minha estrutura, porque é isso que a Academia também acrescenta, é que não temos, ao contrário das discussões com os artistas, nenhuma discussão egocentrada. Nós estamos a pensar nos recursos que existem ou não existem. Eu não estou a pensar se é para mim, se é para ti ou se é para o Manel. Não. Porque nós não temos nenhuma urgência depressa para fazer uma peça ou para fazer uma exposição. Nós temos urgência em compreender porque é que um conjunto de artistas não tem acesso a um conjunto de públicos e porque é que um conjunto de cidadãos não tem oferta cultural nem artística qualificada. E, portanto, se for preciso estarmos a trabalhar algo para essas pessoas que não tem nada a ver com nenhum artista com quem nós trabalhamos, vamos procurar outros artistas. Porque nós não somos o artista. Claro que no meu caso coincide, mas, quer dizer, coincide naquilo que me apetece. 80% do meu tempo não é fazer as minhas peças de teatro, é fazer projetos para as pessoas, que depois me levam aos artistas, não é? E não é tanto aquela produção artística de que eu agora tenho aqui um artista que tenho que vender. Não é? Depois, quer dizer, a um público, não sei se é outra coisa, que tem toda a razão de ser, mas isso já é para eu dedicar-me a um artista e ser o produtor daquela companhia durante 30 anos, em que eu sou a parte do cérebro daquele criador que desenvolve a mediação e desenvolve um discurso da mediação muito interligado com o discurso da criação stricto sensu, e portanto há ali uma coerência. Isso, pronto, é pôr os ovos todos no mesmo cesto, é uma combinação muito, muito íntima entre o produtor e o artista, para que aquele projeto criativo, cultural e artístico, ou criativo, artístico e cultural, se possa afirmar em diferentes níveis, mas com uma identidade muito concreta, que é aquela. E isso, por um lado, fecha portas, por outro lado, abre portas, porque se tu te fidelizas a uma linguagem, a uma estética, pronto, aí quem pensa não sei o quê, num teatro físico, pensa em ti. Ou quem pensa internacionalmente numa companhia portuguesa, pensa em ti, porque tu... Pronto, isso é outra lógica de produção, que claro que é uma produção cultural, claro que é uma produção artística, mas pode ser só uma produção artística e não ser cultural. Não é? Pode nunca entrar no sistema cultural, porque o sistema não o quer, mas ter sucesso artístico, não é? Por exemplo, ao clássico caso do Tony Carreira, não é?
que o sistema cultural, o Tony Carreira não existiria, mas ele não precisa do sistema cultural para existir, faz a mediação direta com os públicos, não é? O que não quer dizer que um dia o sistema cultural não o torne símbolo de qualquer coisa, basta alguém pensar o Tony Carreira de maneira diferente. E aí entra, mas não é uma decisão do artista nem do produtor, já é uma decisão de um sistema de várias vozes, de várias influências, um salão, como já era no século XIX, aí não há grandes diferenças, não é? Pronto, agora, o produtor cultural vive muito mais focado, e esta associação vive muito focada na identificação das carências de desenvolvimento sociocultural das populações. E, portanto, esta triangulação é que também, por um lado, desenvolver conceitos de produção para os artistas, depois desenvolver o conceito do produtor cultural e depois identificar e trabalhar muito na ótica do público, que ninguém em Portugal está a trabalhar do ponto de vista oficial, não é? Os subsídios são à criação, não há subsídios ao desenvolvimento de públicos. Implica-se que na criação haja desenvolvimento de públicos. Isso, para mim, é um absurdo. Eu não exijo a um criador que ele esteja preocupado em desenvolver públicos. O criador tem que criar. Depois, a sua fase de mediação tem que se preocupar em encontrar o interlocutor. Isso é outra coisa. Outra coisa é eu desenvolver um trabalho, olho para a minha cidade e vejo uma série de carências e encontrar os artistas que estão a trabalhar sem eu encomendar nada ao artista. Portanto, eu tenho que conhecer muito bem o mercado artístico e dizer, não, para esta senhora da aldeia de Cebolais de Cima, esta artista hiper contemporânea, que faz o trabalho radical sobre sexualidade, imagina, é a artista certa para trabalhar com aquela comunidade. Porque esta coisa de achar que as pessoas nunca viram nada, não compreendem arte contemporânea, é uma falácia, não é verdade. Mas também pode ser não, aquela senhora só vai querer para já comunicar comigo e relacionar-se comigo se eu lhe oferecer música tradicional portuguesa, se eu lhe oferecer fado. Eu não sei, mas se eu focar na pessoa, ela é que me dá o artista. E este é que é o pêndulo do desenvolvimento cultural que eu não vejo, senão a seguir ao 25 de Abril, numas certas dinâmicas de ação cultural, ser desenvolvidas e atualmente até é um bocado, parece que é mal visto preocupar-nos, quer dizer, o discurso diz que sim, mas a prática é elitista, basta ver o que escreve o António Pinto Ribeiro, o que escreve o Miguel Lobo Antunes, que educar as pessoas é com a escola. Portanto, não, mas não é assim que a coisa, a meu ver, deve ser posta e portanto, acho que há todo um pensamento de pessoas com muitas responsabilidades, muito mais preocupadas em produzir rápido o seu nome e o seu pensamento do que adaptarem-se às velocidades de subdesenvolvimento de muitos dos meus concidadãos. E claro que eu, se me dedicar ao desenvolvimento de uma série muito lata de população, o meu trabalho artístico é muito menos visível. Provavelmente o que eu vou fazer não é aquilo que os mídias querem vender ou que os mídias querem alinhar e, portanto, não vou ganhar nenhum prémio com isso e provavelmente não vou ganhar nenhum subsídio e por isso muitas pessoas não querem ir para esse tipo de trabalho, não é? É como ao teatro infantil, quer dizer, ao teatro infantil, enfim, o teatro mais para escolar, não é? Da vertente escolar, preocupado com as escolas. Quer dizer, devia ser o mais acompanhado e o mais desenvolvido, porque é ali que a charneira dos espectadores se vai para um lado ou vai para o outro, não é? E não é só fazer espetáculos, claro que há oficinas na Culturgest, mas é tudo muito bem pequenino, não é uma estratégia pensada como nós pensamos, em microescala, na academia, que é tu teres, de facto, um pensamento para o que é o teatro e a escola e o teatro, e de repente tu vês um projeto que nem nunca foi pensado, nem tem que ser pensado pelo criador, que senão em potência para criar, e tu olhas para dizer, esta peça é perfeita para ser vista por um miúdo que está a discutir em filosofia a democracia. Pronto, e passa a ser escolar. Mas não é o artista que o faz escolar, nem é a criação que é forçada por itens de um concurso a ter que estar preocupada com novos públicos. Não tem. Quem está preocupado com os novos públicos é outra coisa, não é? É o outro lado da mediação. Claro que eu percebo que o concurso queira público à criação, queira ir por aí, mas então
tem que haver outro tipo de concurso, o que privilegia a criação e o que privilegia a mediação, porque eu posso então ser um produtor subsidiado, não para produzir um artista, mas para produzir conteúdos para um público carenciado. E eu vou à procura depois dos artistas que são os mais aptos para isso. Portanto, estamos a partir de realidades diferentes e só uma é que está pensada e dimensionada, porque o Estado e o poder político consideram que, apoiando o criador, logo apoiam o espectador. Isso, para mim, é mentira. Miguel, muito obrigado. Obrigado.